Oiê, eu sou a Duda, fica à vontade, pega um café e vem comigo. Hoje começa aqui no canal o primeiro vlog de leitura. Ou melhor, o primeiro de muitos vlogs de leitura que irão acontecer aqui nesse canal. E o livro desse primeiro vlog de leitura é A Paciente Silenciosa. Eu queria muito ter começado essa leitura junto com vocês aqui no vídeo, mas eu tava tão ansiosa pra ler que eu acabei começando antes. Eu comecei ele na terça-noite e agora eu tô em 9% da leitura. Até agora, uma coisa que tá me deixando muito curiosa é que a gente já sabe quem matou. Normalmente, em livro de suspense, a pergunta é quem foi, mas aqui não. Antes de continuar, deixa eu dar um contexto rapidinho. Alicia é uma pintora famosa e é casada com Gabriel, que é fotógrafo. Pelo que a história mostra até agora, eles tinham uma vida aparentemente feliz e um casamento que parecia dar muito certo. Só que a gente descobre que logo no início do livro, a Alicia matou o Gabriel. E é justamente aí que começam as minhas perguntas. Porque a questão não é quem matou, a questão é por quê. E pra mim a pergunta mais intrigante ainda é outra. Por que ela nunca mais falou nada sobre isso? Porque, sinceramente, isso me deixa muito mais curiosa do que o assassinato em si. Ela foi interrogada, ela passou pela polícia, por médicos, foi internada e mesmo assim permaneceu em silêncio. Então essa é a pergunta que mais está ocupando espaço na minha mente neste momento. Outra coisa que me marcou muito foi o quadro Alceste. Não sei se eu tô pronunciando certo, então me perdoe. Não sei se foi porque eu tava lendo à noite ou porque a minha imaginação funciona demais, mas ele me deixou com uma sensação meio esquisita. Não porque seja assustador, mas porque eu consegui imaginar a cena perfeitamente. Depois do assassinato, Alicia pinta um autorretrato. Ela aparece nua, segurando um pincel com tinta vermelha, talvez sangue, diante de uma tela vazia. E o mais estranho é que ela não tá olhando para a tela, ela tá olhando diretamente para quem observa o quadro. Não sei explicar exatamente o motivo, mas isso me deixou um pouco desconfortável. Talvez pela tela vazia, pela expressão dela que eu imaginei na minha cabeça, ou talvez porque eu esteja lendo um suspense tentando encontrar pista em qualquer coisa. Mas é uma imagem que ficou muito viva na minha cabeça, sabe? E ainda tem o nome do quadro Alceste. Não sei se eu estou pronunciando certo novamente, me perdoe. Eu pesquisei e descobri que Alceste é uma personagem da mitologia grega que se sacrifica pelo marido. Isso só me deixou ainda mais curiosa, porque até agora tudo indica que a Alicia amava o Gabriel. Então, o que aconteceu para tudo terminar dessa forma? Eu tenho algumas teorias, tá? Podem ser maluquice da minha cabeça, mas eu tenho algumas teorias aí. A primeira é que aconteceu alguma coisa dentro desse casamento que ainda não foi revelada. E a segunda é que talvez exista alguma questão psicológica envolvida. E eu também não descarto a possibilidade de existir alguma informação muito importante que nós, leitores, ainda não conhecemos, tá? E eu vou deixar uma coisa registrada aqui para minha futura versão. Eu acho o Theo muito esquisito. Eu não sei explicar. Ainda não tenho uma teoria muito concreta sobre ele. Mas ele me passa uma sensação esquisita e eu achei importante deixar isso aqui registrado, porque vai ser muito engraçado se eu voltar nesse vídeo depois e descobrir se eu tava certa ou se eu só tava desconfiando de alguém sem motivo nenhum. Então essas são as minhas primeiras impressões com 9% da leitura. Por enquanto eu tô gostando bastante da história, eu tô cheia de perguntas e com muito mais dúvidas do que respostas. Então vou continuar lendo porque eu preciso desesperadamente de respostas. E eu volto depois para compartilhar as próximas teorias com vocês.
tô em 18% da leitura. Primeiro eu preciso admitir uma coisa. Lembram que eu falei que o Theo tava me parecendo um pouco estranho? Pois é, eu acho que eu me precipitei. Até agora ele não fez nada que justificasse toda a minha desconfiança. Então, mas agora quem começou a me chamar a atenção foi o Yuri. Teve uma conversa dele com o Theo que me deixou meio... Eu não vou contar o que aconteceu, porque qualquer detalhe pode acabar sendo um spoiler. Mas enquanto eu li essa conversa, eu acho que eu criei uma teoria na minha cabeça. Eu não faço ideia se eu tô viajando total ou se eu posso ter acertado alguma coisa. Então eu vou guardar essa teoria por enquanto. E, gente, esse livro prende demais. Demais, 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 demais. Eu tô completamente envolvida na história. Porque ele é aquele tipo de livro que você termina um capítulo pensando, tá, agora eu paro. Aí você lê um, lê mais um, e depois lê mais um. E eu só vou parar por aqui porque já são 00:30 e eu preciso dormir. Porque se dependesse da minha vontade, eu virava à noite lendo esse livro. Ele tá bom demais, gente. Então amanhã eu volto com mais atualizações da leitura pra vocês. Bom dia, gente. Acabei de acordar. Agora são 8h40. Eu confesso que a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei foi nesse livro. Ontem eu só parei a leitura porque já era quase 00:30 e eu precisava dormir. Mas eu tô muito animada pra continuar lendo hoje. Então eu vou fazer aqui agora um café e já vou pegar o Kindle pra continuar lendo. Gente, eu tô em 25% do livro agora. E eu preciso falar uma coisa. Eu tô cada vez mais presa nessa história. É tipo, quanto mais eu leio, mais tudo vai se encaixando, mas ao mesmo tempo nada fica totalmente claro, sabe? Parece que o livro vai montando um quebra-cabeça aos poucos, só que ele não mostra a imagem final ainda. Isso tá me deixando muito curiosa. Outra coisa que tá me chamando muita atenção é a Alicia. Quanto mais eu descubro da história dela, mais eu tento entender tudo que tá acontecendo. Tipo, eu fico pensando como que tudo chegou a esse ponto, sabe? Eu tenho uma imaginação muito forte, então eu consigo ver tudo na minha mente como se fosse um filme muito nítido, sabe? E isso deixa algumas cenas muito intensas, mais do que elas já são. Teve momentos que eu precisei parar um pouco, porque a minha mente já começou a criar umas cenas meio pesadas, sabe? Mas, gente, esse livro tá muito bom. Eu tô naquele ponto em que eu não consigo parar de pensar na história, mesmo quando eu não tô lendo. Eu tô muito curiosa pra saber aonde que tudo isso vai dar.
93% da leitura. Eu tô com a sensação de que esse livro tá brincando com a minha cara. Porque toda vez que eu acho que eu entendi alguma coisa, aparece um detalhezinho que faz eu pensar, tá, então talvez não tenha sido nada disso. E eu acho que é justamente isso que tá me fazendo gostar tanto dessa leitura. Outra coisa que eu percebi é que eu tô prestando atenção em detalhes que normalmente eu não ligaria. Qualquer frase, qualquer conversa, qualquer comentário, eu já fico pensando, será que isso vai fazer sentido lá na frente? Não sei se esse livro realmente faz isso com todo mundo, ou se sou eu que já tô ficando meio paranoica. Mas enfim, vou voltar pra leitura. Oi, gente. Ontem eu li até quase 1 da manhã, mas hoje eu precisei sair com a minha mãe, então a leitura deu uma pausa. Mas agora o plano é chegar em casa, pegar o Kindle e só parar quando eu realmente terminar esse livro. Acabei de chegar em 66%. E eu acho que esse livro tá conseguindo fazer uma coisa que eu gosto muito. Ele não entrega a resposta de qualquer jeito. Parece que tudo tem um motivo. Até as coisas que no começo pareciam pequenos detalhes. Outra coisa que eu não esperava é que eu tô gostando muito das referências que o autor coloca na história. É aquele tipo de detalhe que faz você parar e pensar um pouquinho antes de continuar lendo, sabe? E eu adoro quando um livro faz isso. E eu preciso confessar uma coisa: tem uma personagem que conseguiu tirar completamente a minha paciência. Quem já leu provavelmente sabe de quem que eu tô falando, mas eu não vou comentar para não estragar a experiência de quem ainda vai ler. Enfim, cada vez mais eu tô percebendo que esse não é um livro que dá para ler com pressa, porque parece que qualquer detalhe pode acabar sendo muito importante depois. Mas enfim, vou continuar lendo aqui e daqui a pouco eu volto para dar talvez meu último update dessa leitura para vocês. Livro finalizado. Eu preciso admitir uma coisa. Esse livro me surpreendeu muito. Durante a leitura, eu criei várias teorias, desconfiei de vários personagens. Eu sei que tinha entendido para onde a história estava indo, mas no fim das contas eu percebi que eu estava muito mais perdida
do que eu imaginava. Uma das coisas que eu mais gostei foi a forma como o autor conduziu a narrativa. Ele vai entregando informações aos poucos, fazendo você montar um quebra-cabeça junto com os personagens. Eu gostei muito disso, porque em nenhum momento eu senti que as revelações apareciam do nada. Quando tudo começa a fazer sentido, você percebe que as pistas estavam ali o tempo inteiro. Outra coisa que me surpreendeu foi o lado psicológico da história. Eu comecei esse livro esperando um suspense sobre assassinato, mas eu encontrei uma história muito mais focada nas pessoas, nas relações e em tudo que pode existir por trás de um crime. E eu acho que isso foi o que mais me conquistou nesse livro. Sobre o plot final. Eu realmente não esperava por isso. Não vou falar mais do que isso, porque eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive. Mas eu terminei o livro e eu tô até agora tentando processar tudo o que aconteceu agora no final. A escrita é muito fluida. Os capítulos são curtinhos e é aquele tipo de livro que faz você querer ler só mais um capítulo o tempo inteiro. Se você gosta do suspense psicológico com personagens cheios de camadas e uma história que vai fazendo você mudar de opinião ao longo da leitura, eu acho que vale muito a pena. Minha nota 5 estrelas, óbvio e favoritado, né? E agora eu quero saber, quem já leu também ficou em choque quando terminou? Mas por favor, gente, sem spoilers nos comentários para não estragar a experiência de quem ainda vai ler, tá? Muito obrigada por me acompanhar nesse vlog de leitura. Se você gostou, não se esquece de deixar um like, se inscrever aí no canal e me contar qual livro você quer ver nos próximos vlogs. Muito obrigada por passar um pedacinho do seu dia comigo. Até a próxima!